O terror está em nosso dia a dia, nos filmes, músicas, estilos e na nossa conturbada vida humana, assim como o medo, que está sempre à espreita. O mais estranho é que gostamos de cultivar essas coisas. Obviamente que de uma maneira que não represente um perigo real. Para isso, nos voltamos para a arte, e em especial, a literatura. A linguagem artística que faz uso das palavras, a arte que se ocupa das narrativas, e nesse caso, as histórias assustadoras. Uma breve história da literatura de terror, por George Raskolnikov. É possível se imaginar que as primeiras histórias de terror contadas pelo homem tiveram lugar em volta de uma fogueira, coisa que ainda hoje encontramos prazer em repetir. Mas nos voltemos para a tradição oral que remonta o tempo de nossos ancestrais. Eles certamente compartilhavam ainda mais narrativas assustadoras e fantásticas, visto a pouca compreensão dos fenômenos do mundo. Obviamente que daí vieram os mitos, as lendas e as explicações de tudo, inclusive do outro mundo. Os séculos foram se sucedendo, mas a curiosidade da humanidade jamais se aquietou. Com isso, vieram mais especulações e o gosto pelo sobrenatural só aumentou. Nesse tempo, a religião dominava grandemente os aspectos da vida humana, mas sempre sobrou energia, tempo e disposição para as coisas mais obscuras. A própria Bíblia cristã está saturada de monstros, aparições e fenômenos classificados como ocultismo. Mas tais imagens tinham apenas função de reforçar a fé através do temor, reconhecendo as forças do mal. O único lugar do terror era do lado oposto a Deus. As coisas só começaram a mudar a partir do século XVIII. Foi no Iluminismo, ironicamente, o movimento que visava jogar uma par de cal sobre a suposta Idade das Trevas, que Horace Walpole desejou causar medo e nada mais em seu livro O Castelo de Otranto, romance gótico de 1764, um castelo assombrado com calabouços, fantasmas e esqueletos, algo que ainda hoje são ingredientes básicos do terror. A literatura então não foi mais a mesma. O gótico tinha sua vez. Anna Radcliffe, Matthew Gregory Lewis e Emily Brontë são alguns dos exemplos. Mary Shelley, com Frankenstein, é um marco desse gênero. Ernest Hoffmann adicionou às histórias sobrenaturais o fator psicológico. Em seu conto, O Homem da Areia, de 1816, quase um século antes de Freud, ele explorou a obscuridade da psique humana. Nathanael, o protagonista, está louco ou realmente é perseguido por um demoníaco homem de areia? Hoje, sabemos que o psicológico é bastante abordado nas histórias modernas, mas foi Hoffmann quem primeiro abordou essa fonte de pavor. O para sempre celebrado Edgar Allan Poe, em seu Contos do Grotesco e do Arabesco, de 1840, explorou como ninguém o misterioso e o macabro entre nós. Poe nos deu um pouco de tudo. O gótico em A Queda da Casa de Usher, as inovações tecnológicas da época em Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar, a maldade e a obsessão em O Gato Preto, e o mais puro horror sobrenatural em A Máscara da Morte Rubra e O Coração Delator. Poe inovou a arte de escrever coisas assustadoras e, sem dúvida, está em toda a biblioteca de qualquer fã de terror que se preze. O outro gigante do terror é o também americano Howard Philip Lovecraft. Fã de Poe, ele não só aprendeu muito com o mestre, como inovou de uma maneira absurda, trazendo o horror cósmico. Esse novo tipo de horror, de maneira resumida, propõe que o homem é um ser insignificante, não tendo qualquer importância no universo. Escondido em nosso mundo, grandes seres gigantescos, imortais, dormem e esperam pelo momento de despertar. Obviamente que a vida humana não teria qualquer espaço diante da volta desses antigos. O chamado de Cthulhu, nas Montanhas da Loucura,
o caso de Charles Dexter Ward são grandes exemplos de seu trabalho. É interessante frisar que Lovecraft foi um autor que, apesar de ter uma grande imaginação monstruosa e ter produzido obras de grande peso, não colheu as glórias de seu talento em vida. Foram os novos mestres da nossa época que reconheceram suas habilidades. E quem são eles? Para os fãs do gênero, provavelmente não há necessidade de apresentações. Clive Barker, Stephen King e Neil Gaiman. Barker é um homem de cinema, livros e quadrinhos, e na literatura se destaca o seu Evangelho de Sangue. Neil Gaiman produziu romances gráficos de sucesso e chamam a atenção seus escritos, O Livro do Cemitério e Coraline. Stephen King vai além como escritor de histórias de terror. Obras como Carrie a Estranha, A Coisa, Cemitério Maldito e O Iluminado são êxitos reconhecidos, todos, aliás, adaptados para o cinema, além de outros romances e contos. Stephen King, de fato, é o escritor mais levado às telonas e o mais bem-sucedido de todos em matéria de contar histórias sobrenaturais e assustadoras. Há ainda inúmeros outros escritores conhecidos por seus best-sellers que foram levados ao cinema. Drácula, de Bram Stoker, O Bebê de Rosemary, de Ira Levin, O Exorcista, de William Peter Blatty, Horror em Amityville, de Jay Anderson. Sabemos que as poderosas ondas da literatura se estendem às outras formas de arte, e a literatura de terror, horror, influencia claramente o cinema, os jogos de RPG, videogames e a música, cada um evidenciando o lado mais obscuro do homem, e não podem negar, de maneira alguma, que, antes de tudo, essa estética lhe foi oferecida pela literatura, a literatura de terror.